É impressionante como em todas as lojas que eu paro ou que nós paramos para comprar alguma coisa, eu tento começar a falar inglês, ele mostra uma cara assim trancada e mesmo que fales inglês, ele responde na língua local, ou em espanhol, ou francês, ou italiano. E isso é um sinal de que o inglês aqui não é bem-vindo, no sul europeu, e toda vez que você é africano é obrigado a falar uma língua, ou tu falas, ou não tens o produto ou o serviço, você está a ser humilhado. Eu quero um café, ou eu peço o café em espanhol, ou em italiano, ou em alemão, ou em francês, ou não tem café. Então estou a ser forçado a fazer alguma coisa que eles defendem apenas. É uma humilhação. O cliente aqui não tem sempre razão. Mas por que razão os europeus do sul da Europa não querem falar outras línguas senão as línguas próprias, mas eles nos obrigaram a aprender as suas línguas durante o processo de colonização? O que é que aconteceu? Antes de tudo, meu irmão, se faz favor, meu chefe faz like neste vídeo, subscreva a partilha, para que mais africanos tenham acesso a esta matéria aqui. Porque isso não pode continuar assim, meu. Não pode, não pode, não pode. Estou aqui a passar um túnel, está tudo muito escuro. Escuro, mais escuro que sou, fica tudo escuro. Preto combina com preto. Quero começar a falar quando terminar o túnel, mas o túnel é tão longo que é um sinônimo de desenvolvimento. Okay? O país, quando tem túnel, é um sinal de que o país é rico, é desenvolvido. Ok? Mas pronto, vou falando, mesmo que o túnel não acaba, mesmo que tu não me consigas ver. Até porque o mais importante não é o meu rosto, mas sim a minha voz. Portanto, os europeus, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, obrigaram-nos a falar as suas línguas. A Alemanha nem tanto, porque não conseguiu resistir em colônias africanas. Porque, primeiro é que aprender uma língua é difícil, né? Os africanos são inteligentes, aprendem qualquer língua com facilidade. Né? Aprender uma língua é difícil, é muito difícil. É mais fácil eles nos obrigarem a aprendermos a língua deles do que eles aprenderem a nossa. Porque aprender uma língua é difícil e leva tempo. Muito mais quando somos cotas. Segundo, porque aprender uma língua de um outro país cria identidade, né? Se você falar a minha língua, tu vai te sentir igual a mim, familiar a mim. Né? Tanto que os africanos que falam português apoiam a seleção portuguesa quando vai ao Mundial. Não é? Falar a língua de um país, você entra na sua identidade linguística, cultural e não só. É um jogo também político, né? Por isso é que foram nos obrigados a falar as suas línguas. Mas o primeiro fator foi uma dificuldade, aprender a língua. Aliás, muito mais em África, onde temos muitíssimas línguas e eles não sei que língua teriam de aprender para poderem, conseguir manter aí os reinados e não só. Seriam obrigados a aprender todas as línguas. Por exemplo, chega a Angola, tem lá 9 línguas ou mais, teriam de aprender todas as línguas para poderem dominar todos os territórios, o que seria quase que insustentável. Portanto, há aqui muitos fatores, dificuldade, e porque também queriam criar aqui um laço de familiaridade, identidade, para melhor nos penetrarem. Face a isso, nós africanos, o que fazer para pararmos de sermos humilhados? É difícil porque nós não criamos estruturas que nos possam suportar sob as nossas línguas. Por exemplo, estruturas financeiras, compra, venda, autocarro, viagem, de avião. Né? Nós não criamos estruturas na nossa língua. Né? O que é que está escrito? De que é feito o umbundo? Né? Só falando do umbundo, em Angola, fora de Angola, como é que eu viveria? Primeiro precisaríamos de criar estruturas sob as nossas línguas, para depois reivindicar esta exploração. Portugal também submete-se imensas vezes ao espanhol, ao italiano, ao inglês. Os ingleses, quando vão a Portugal, falam inglês, os portugueses respondem em inglês, até gostam. Mas quando os portugueses vão à Inglaterra, têm que falar inglês. Primeiro o sinal de que o país que não quer se verter à sua língua é mais desenvolvido, mais avançado.
tu depende muito mais dele do que ele de ti. Segundo, também porque você que se verte a língua tem certos preconceitos, claramente foram criados, né? Nos incutiram esses preconceitos de nós mesmos. Então, nos africanos, de nossas línguas, né? Língua feia, nomes feios. Portanto, há um conjunto de preconceitos que nos foram incumbidos também para fazer com que nós aceitemos com facilidade a língua deles, né? Mas é tudo uma questão política, depois econômica, né? Por isso é que a política em África precisaria primeiro de criar estruturas sob as nossas línguas, okay? No aeroporto, colocar ali quimbundo, chinês e inglês. Nossos aeroportos não têm línguas nacionais, não tem. A administração local fala dessa língua, ensinar nas escolas, não é? Na nossa moeda, bem escrito nas nossas línguas, nas moedas também. Depois criar aplicações, dicionários, aplicativos, introduzir as nossas línguas no Google Translator. Há um trabalho infraestrutural que eu não sei que estamos dispostos a fazer, porque exige muito investimento, né? Muito dinheiro. E enquanto nós não estamos dispostos a gastar dinheiro com infraestruturas, claramente continuaremos a ser humilhados toda vez que viajarmos e teremos muito gosto sempre de aprender essas línguas. Aprender francês, agora falo francês. Aprender inglês, agora falo inglês. Quer dizer, nós não somos humilhados, como também gostamos de ser humilhados. Ou seja, temos uma paixão daquelas de aprender essas línguas. Foi tudo, claro, um processo colonial, né? Como dizia Frank Fanon, foi preciso nos roubar a nossa língua, despesar a nossa língua, colocá-las deles para que pudéssemos aprender com muito gosto, né? O africano aprende a língua estrangeira com muito gosto. E não tem outra saída, ou aprende ou fica desempregado. Né? Depois a economia, vai lá, abençoa aqueles que aprendem mais línguas, com mais empregos, Ou você aprende outra língua e consegues no mercado de trabalho competitividade, ou ficas pelas línguas nacionais, mas ficas desempregado. Ou então, pronto, tens que investir na agricultura, ter as tuas fazendas e assim vender produtos na tua língua aos cidadãos que não querem falar a nossa língua e também que às vezes desprezam nossas línguas. Vou ficar por aqui porque o problema é muito mais político do que social, do que econômico. Okay? No dia que nossos cotas decidirem não mais falar essas línguas estrangeiras, será o dia em que decidirem colocar os seus filhos a estudarem no nosso país, só no nosso país, nenhum dos seus filhos mais estudará fora. Colocarão as línguas nacionais do ensino primário até superior. E aí, a partir desse dia, começaremos a construir uma nova África baseada na nossa própria língua. Mas até lá, continuaremos a ser subjugados e humilhados. Calma aí, ó Bentley. Estar aqui um Bentley do meu lado. Por acaso nem é Bentley, é Audi. Confundi com outro carro. É isso, família. Todos os dias somos humilhados, nós gostamos de ser humilhados, gostamos de falar as línguas de colonizadores. E não há outra escolha, até o dia em que mudarmos a estrutura total. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Deus nos abençoe como sempre. Amém.